reflexão. A reflexão, de forma temática, é o seguinte: o que é a graça de Deus? Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Nós queremos, com este versículo, em 2 Coríntios capítulos 8 e versículos 9, saudar os nossos queridos irmãos com a paz do Senhor e a todos ouvintes com um abraço fraterno e desejar-lhes que a graça de Deus encha o seu coração, embora muitas pessoas não entendam o que seja a graça de Deus. E nós vamos trazer algumas definições a respeito da graça de Deus. Vamos analisar o capítulo 8, versículo 9 em curso. Os coríntios não precisavam de uma ordem, no versículo 8, pois o exemplo de Cristo lhes ensinara a respeito da oferta de sacrifício. Sendo rico, ele, Jesus, oferece... São 23 horas e 50 minutos. ...espirituais. Isto é graça. E vamos definir isso com muita precisão para que os amados entendam o que é a graça de Deus. Vejamos João capítulos 17, versículos 5. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha comigo antes que o mundo existisse. Colossenses, capítulos 1, versículos 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Fez-se pobre, ou seja, ele esvaziou-se de si mesmo para descer de sua glória, humanizando-se para salvar o homem, perdoá-lo se o homem se arrepender, ou a mulher, e reconhecer que Jesus é o grande e suficiente Salvador. Haja visto que a graça de Deus significa que Deus deu o maior dom, ou o maior presente para a humanidade que não merece esse presente, que é o próprio Jesus. Depois, o próprio Jesus intercede ao Pai e ele nos dá o Espírito Santo para estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amados, observemos aqui em em Filipenses, capítulos 2, versículos 7 e 8. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Meus queridos, se nós analisarmos a morte de cruz, certamente iremos, de forma mais profunda, compreender acerca deste sofrimento a qual Jesus humilhou-se, ou seja, quando ele decidiu em se entregar a favor da humanidade, já era um ato de humilhação, descer do seu reino de glória e humanizar-se, fazer-se homem, e nisto
sofrer, passar todas as angúrias da vida, sofrendo no seu próprio ministério, perseguições, enfim, deixando para nós um exemplo de abnegação. Ele é o autor e consumador da nossa fé, no caso a fé salvífica, que Ele nos deu para que Deus nos aceite. Então, meus amados, morte de cruz é a morte mais cruel dos tempos bíblicos, certamente. Para uma descrição adequadamente ou eloquentemente de tudo o que Jesus abriu mão para vir a este mundo, para que enriquecesses, se refere às riquezas espirituais que Jesus concede a todo o que confia nele. Perdão, justificação, regeneração, vida eterna, glorificação. Jesus nos comprou e livrou-nos do cativeiro do pecado, tornando-nos filhos de Deus. Ele nos dá o direito e o privilégio de aproximarmos-nos do Senhor com petições e louvor. Então, tudo isso falo com os amados irmãos: batismo com o Espírito Santo, perdão de pecados, dons espirituais, ministério, fazer parte do ministério, ser curado das enfermidades, os livramentos, enfim, tudo isso é a graça de Deus. Então, a maior vitória é o perdão dos pecados, a reconciliação. Esta é a grande ação de Deus em Jesus Cristo por meio do Espírito Santo de Deus. Então, queremos abordar esse assunto de forma sintética, dizendo que todos nós necessitamos e carecemos da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para sempre. Aproveitando o momento, eu quero lhe agradecer por fazer parte desse trabalho, no sentido de estar conosco todos os dias neste meio de comunicação, para que nós venhamos levar o Evangelho, a Palavra de Deus, a todos quantos. Meu grande abraço a todos e não perca as próximas reflexões. E neste momento quero chamar a sua atenção para nós orarmos por você, por sua família. Quero abraçar a todos meus amados brasileiros fora do Brasil. Agora estou me lembrando do Suriname, da Selva, os nossos amados ali, daquela região e demais regiões fora do Brasil e do Brasil. Queremos dizer-lhes que a graça de Deus estará derramada nos corações abertos, quando estes corações se arrependem e se entregam a Cristo, reconhecendo que Ele fez o maior e sublime e completo sacrifício pelas nossas vidas. Oremos. Meu Deus, meu Pai, nesse momento oportuno, derrama a Tua graça nos corações, a Tua presença, levanta o caído, fortalece o fraco, mantém de pé o Teu povo, salva o pecador. Que o Senhor venha redimir os pecadores arrependidos, guardando as famílias, curando as enfermidades, abençoando também o nosso Brasil, que está precisando da Tua graça santa. Abençoa, Pai, os pastores, os missionários, abençoa suas famílias, abençoa, Pai, a todos os Teus amados.
Em nome de Jesus, tenha compaixão da mãe aflita, do pai de família e de todos. Nós te oramos, nós te pedimos a tua bênção, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para sempre. Deus abençoe a todos. Amém.